Vamos falar de Vasco. A estatística dos últimos jogos é favorável ao Puma. Rodrigues Romário ganhou, foi presenteado pelo Vasco, a terceira camisa, né, que representa camisas negras. E Eric Marcos fora do jogo contra o Grêmio. E Abel Braga pode trocar o Vasco pelo Internacional. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo a bola rola. E como rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio Vasco, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo extremamente importante. O Grêmio vai jogar daqui a pouco contra o Goiás, ainda sonha com o título, e o Vasco, mesmo que ela não ganhar o campeonato, ela está vias de confirmar a presença na Libertadores do ano que vem. E o Vasco brigando contra o rebaixamento. Lembrando que é um jogo de dois gumes, né? Se o Vasco vencer o Grêmio, vai dar um passo enorme de se livrar de vez, ou dependendo do resultado do jogo do Bahia contra o América Mineiro. Ninguém imagina que o Bahia vai perder para o América Mineiro, ou mesmo empatar, né? Já que o América Mineiro é o saco de pancada da temporada, já há muito tempo é rebaixado para a segunda divisão. Inclusive, se não tivesse trocado demitido o Maurício Barbieri, se tivesse continuado com o Maurício Barbieri, até mais tarde o Vasco estaria matematicamente rebaixado também. Quem salvou o ano, quem deixou o Vasco vivo nessa briga contra o rebaixamento, atende pelo nome de Ramon Dias. Ele tem cometido alguns erros nas substituições, tem muito crédito. Inclusive, para o próximo ano, o Vasco ficando ou não na primeira divisão, ou não, esperamos na primeira divisão, que mantenham o Ramon Dias. Primeira coisa é manter o Ramon Emiliano, depois pense em contratação. A primeira coisa é manter o Ramon Dias. Bom, e pode falar em manutenção, o Puma Rodrigues nas últimas partidas, nos 3 últimos jogos, tem sido uma estatística favorável, 2 gols e uma assistência. Melhorou a fase do uruguaio. Parece que ele ter ficado de fora na última convocação da seleção uruguaia acordou ele. Ele não vinha com atuações legais, mas parece que esse lance de ter ficado de fora das últimas convocações fez o Puma Rodrigues acordar. Mas ele sempre foi um bom lateral, ofensivamente falando. Defensivamente, que é um problema dele. Mas até que um jogo contra o Corinthians, ele não tem. Até que foi bem também na parte defensiva, fez o primeiro gol do Vasco, deu o cruzamento para o gol do Vigete, mas até que os gols do Corinthians, nenhum foi por sua falha. Já é um bom problema para o Ramon, o jogo contra o Grêmio, já que o Paulo Henrique defensivamente é mais completo que o Puma Rodrigues, mas ofensivamente o Puma é mais completo. Embora o Paulo Henrique também tenha um gol pelo Vasco, foi da vitória contra o Botafogo. Vamos ver que o Ramon tem para essa partida contra o Grêmio, que é decisivo para os dois lados, e seria uma baita de presente de Natal, pode-se dizer,
para o torcedor vascaíno, porque acabaria com a escrita se o Vasco não venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio. A última vitória foi quando o Grêmio ainda mandava os jogos para o Olímpico. Até vi na internet o atual estado do Olímpico, de lamentar. Eu acho até burrice dos gremistas não cuidarem do Olímpico também. Eles poderiam ter 2 estádios. Bom, cada um com seus problemas, mas faz muito tempo que o Vasco não vence o Grêmio lá. Bom, o Romário ganhou do Vasco a 3ª camisa, que é a alusão à luta contra o racismo, né? Camisas negras. Tem 100 anos essa camisa. Ele, inclusive, homenageou essa luta, que a luta permanece até hoje contra o racismo. E é um cara que, como jogador, a gente não tem o que falar dele. Ele é ídolo do Vasco. Eu acho que manter a estátua ali, ele mesmo não querendo ter essa ligação forte com o Vasco, eu poderia ter na sala de troféu, mas não ali. Embora o Eurico sempre deixou muito claro que não era uma homenagem ao Romário em si, e sim registrando o 1000º gol do Romário com a camisa do Vasco, né, que ele fez o 1000º gol na carreira, defendendo o Vasco. Foi alusão a esse 1000º gol contra o Sport. Mas poderia ter sido feito essa homenagem em outro lugar, não ali. O Roberto não teve que questionar a estátua dele ali, de frente ao túnel. Agora, o do Romário poderia ter sido outro lugar, mas como jogador, tenho que falar dele, ele honrou a camisa do Vasco. É um clube que ele mais fez gols, é um clube que ele mais gritou, é campeão. Quanto a fatos, não há argumento, mas ele demonstrou assim, ter um carinho especial pelo Vasco. Ele mesmo falou na última entrevista que eu vi, dele falando, ele foi questionado se ele é vascaíno ou se ele é flamenguista. Ele falou que não gosta de ficar no meio muro, que foi a entrevista com o Tino Marcos, o Marcos Show, antes dos dois saírem da Globo, foi na época da pandemia. Mas que naquele caso ele ficaria no meio muro, que ele sempre vai gostar do Vasco, que é um clube que abriu as portas para ele para o futebol mundial. E o Flamengo representou a ele a volta para o Brasil, então ele gosta dos 2 clubes. É o que ele falou naquela entrevista ao Tino Marcos e o Marcos Show. Mas a torcida queria que ele fosse vascaíno de coração. A gente não pode exigir o coração dos outros, a paixão que os outros tenham, que seja a mesma que a nossa. Mas dentro do campo, como um jogador profissional, não podemos falar nada. Inclusive o Bebeto, que se declarou flamenguista. Mas quando o Vasco pagava o pão de cada dia a ele jogou com muita dedicação ao Vasco. Inclusive o Aloysio Vilga, perdi contato com o Aloysio Vilga, que foi árbitro, já apitou vários jogos do Bebeto pelo Vasco. Inclusive falava disso, que ele viu de perto a dedicação do Bebeto pelo Vasco. Então, o Romário merece respeito. Pode questionar o lugar que está a estátua dele, mas respeito pelo baixinho tem que ter ao máximo. E saiu na imprensa gaúcha que o Abel Braga teria pedido rescisão ao Vasco para acertar com o Internacional, assim como o De Alessandro, que está como dirigente do Cruzeiro, teria pedido rescisão de contrato. Ambos são muito ligados ao Internacional. O Abel Braga, foi o treinador do título mundial dele em 2006. E o cara que vai ser ligado ao Inter devido a isso, embora ele foi jogador do Vasco, foi treinador do Vasco, ele vai ser sempre ligado ao Internacional e ao Fluminense também, que ele foi campeão brasileiro lá. Então, a gente só pode desejar boa sorte ao Abel Braga. Aliás, ainda questiono o que o Abel Braga fez no Vasco esse ano, antes dele
tem problema de saúde, né, de licenciar, e a gente não sabe realmente qual era a função da Abel lá. Além de indicar um projeto de treinador chamado Maurício Barbeiro. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco. Sábado vai ser um jogão lá no Rio Grande do Sul. Até mais.